Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir, ainda tem o nosso canal no YouTube também. E para falar das retransmissões, a partir das 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para outras 20 cidades da região. O nosso convite, a partir de agora, a gente quer você aí pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas redes sociais e interaja também com os nossos entrevistados. É bem bacana a sua participação pelo nosso WhatsApp, 973350038, 973350038. Hoje é quinta-feira e o nosso espaço aqui tradicional, que você conhece muito bem, para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Eu sou o Mauro Frisman e nós vamos conhecer agora os nossos convidados de hoje, os nossos especialistas que vão tratar dos assuntos aqui todos propostos na nossa pauta. Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça aposentado, advogado criminal, associado no movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutor Limonge? Bem-vindo mais uma Bem, vez com a gente. tudo bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. Cumprimento todos os companheiros de bancada. Os temas são relevantes, são importantes, faremos um bom programa com certeza. Seguindo aqui com a apresentação do doutor Felipe Balera, advogado, doutor em Direito Constitucional, professor universitário, atuante na área do direito previdenciário no escritório Geller e Viduto Sociedade de Advogados. Tudo bem, doutor Felipe? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Mauro? Agradeço mais uma vez o convite. Cumprimento também o Dr. Mário, Dr. Gonzalo, Dr. Francisco Miné. E vamos discutir esses temas interessantes hoje, nessa manhã tarde. A gente tem aqui na nossa bancada também o doutor Gonçalo Vecina Neto, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do SUS e da Anvisa. Doutor Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, Mauro, que eu cumprimento também aqui os nossos colegas de bancada e a plateia que nos assiste. Doutor Francisco Miné, também com a gente hoje, no Gente do MPD que Fala, procurador do Estado aposentado, advogado atuante no direito tributário. Doutor Miné, procurador, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Como vai, Mauro? Como vai, ouvintes, internautas? É sempre um prazer estar com vocês, numa companhia maravilhosa, né? Com pessoas que fazem engrandecer não só o mundo do direito, mas como todas as ciências. Nosso primeiro tema não poderia ser outro a não ser os acontecimentos lá em Brasília. A Polícia Federal vai investigar as explosões na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e também no entorno do Congresso Nacional, como ato terrorista cometido por extremista de direita. O inquérito foi aberto. O autor do ataque, Francisco Vanderlei Luiz, detonou seu próprio carro no estacionamento da Câmara dos Deputados. Em seguida, avançou em direção ao prédio do STF, lançando explosivos. Na sequência, se explodiu em frente à Estátua Cega da Justiça. Em agosto, Francisco chegou a visitar o plenário do Supremo Tribunal Federal, postou uma foto no local dizendo: deixaram a raposa entrar no galinheiro. E no WhatsApp, mais recentemente, fez ameaças a quem chamou de comunistas de M. Não vou dizer a palavra completa aqui, mas todos vão entender do que se trata. Em 2020, Francisco foi candidato a vereador em Rio do Sul pelo PL, mas não se elegeu. Procurador Limão, já começo com o senhor a respeito desse tema. Claro, as investigações apenas começando, as autoridades vão tentar entender o que foi que aconteceu, se Francisco era um lobo solitário, se tem mais gente envolvida em toda essa história. De qualquer forma, o que que a gente pode fazer de comparação, traçar uma relação entre isso e os atos de 8 de janeiro? A gente não fez a devida lição de casa para evitar que esse ato, esse fato acontecesse. Bom, é evidente que os fatos são gravíssimos e haverá duas tendências, digamos assim. De um lado, alguns sustentarão que se trata de um ato de um lobo solitário, e de outro, outros dirão exatamente na linha do seu raciocínio.
Ele já tinha se apresentado, nós não punimos adequadamente, só a investigação dirá. O que eu digo hoje, e eu até comentei antes da abertura do programa, é que certamente haverá uma comparação com o episódio do Adélio Bispo, que foi explorado politicamente pelo então candidato Bolsonaro como um ato político, e foi dito pelas autoridades que se tratava de um ato isolado. Creio que hoje as posições vão se inverter. Certamente, Bolsonaro e os bolsonaristas quererão apagar o fato de que este cidadão foi candidato a vereador pelo PL, partido do ex-presidente, e dirão com toda a convicção de que se trata de um ato solitário. No meu entender, haverá um alcance político imediato. O projeto de anistia que se falava para o 8 de janeiro, ele está inviabilizado. Está absolutamente inviabilizado. Ninguém sustentará mais que os fatos são irrelevantes. Claro que os fatos são relevantes. Vamos aguardar a investigação da polícia. Eu não avanço em nenhuma das hipóteses, até por falta de absoluto conhecimento. Mas que os fatos são graves, são gravíssimos mesmo. Procurador Miné, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, ato terrorista na Praça dos Três Poderes, ato terrorista porque assim trabalha, essa é a linha da Polícia Federal nas investigações. Eu concordo com a opinião do Mário Papaterra, principalmente no que diz respeito à inviabilização da aprovação dessa legislação que geraria uma anistia para os ocorridos no dia 8 de janeiro, mas eu faço uma análise um pouquinho diferente do Mário em relação a isso. Eu entendo que nós temos assim um incentivo para esse tipo de conduta antidemocrática que surgiu lá atrás, quando, da época da não eleição do Trump, eleição do Biden, onde nós tivemos uma ocupação do Capitólio, tá? Que foi algo absolutamente do Congresso americano, que foi um ato espúrio, que causou não apenas danos, mas me parece que nós tivemos, inclusive, mortes lá, e não se teve notícia do que aconteceu diante disso. Foi uma atitude absolutamente antidemocrática, que passou uma imagem para o mundo inteiro de que os atentados contra a democracia, eles não são punidos, né? Então, é por essa razão que eu vejo com muita preocupação esse episódio, onde alguém novamente ressuscita, né, uma situação de um atentado, né, e esse atentado esse, que certamente pode ter ocorrido por um viés ideológico de direita, mas certamente é algo que vem em descompasso de toda a nossa história, vem em descompasso de tudo que existe e de tudo que nós já passamos. A nossa democracia é uma democracia jovem, é verdade, mas eu não vi também, ao mesmo tempo, e isso também me espantou demais, né? Nenhum líder político, qualquer líder político, eu não vi nenhum líder político tomar a palavra e, de alguma maneira, condenar, né, o ocorrido. Mesmo que não se fale numa situação de atentado real, ou que se possa imaginar uma situação envolvendo um devaneio dessa pessoa, que inclusive veio a óbito, né? De qualquer maneira, me preocupa muito mais a não reação da sociedade diante disso do que qualquer outra coisa. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de levantar e compartilhar com a nossa bancada. Doutor Felipe, a gente falava aqui sobre os atos de 8 de janeiro, que tipo de relação isso pode guardar. Também tem que lembrar daquele quase ato, né, que aconteceu no aeroporto de Brasília, quando uma bomba também poderia ter explodido num caminhão no aeroporto, né? Enfim, então as coisas estão acontecendo e é a democracia, né, em jogo, e isso, né, aqui na linha de raciocínio do procurador Miné, é o que a gente acaba chegando a essa conclusão, né? Por que está acontecendo isso? Por que o silêncio, né, prevalece? Eu acredito que foi de fato um ataque terrorista, né? Ainda que feito por uma pessoa sozinha, né? A gente não tem notícias de
eventuais outras pessoas que participaram desse ataque ao STF, mas que ele vem assim em um contexto em que essa conduta foi muito influenciada, né? A gente viu no governo anterior, né, várias ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal, partindo do próprio ex-presidente Bolsonaro, de senadores, né? E essas ofensas jamais foram punidas devidamente, né? Inclusive nos atos de 7 de setembro de 2021 e também em 2022, a gente teve discursos direcionados contra o STF. E isso foi criando esse clima de ódio em relação ao Supremo, e especialmente as pessoas dos ministros, né? A gente pode até discordar de algumas decisões do Supremo, mas jamais querer exterminar algum ministro do Supremo Tribunal Federal pela própria existência dele, né? Aí já parte por uma agressividade fora, né, das quatro linhas do direito, né? Parafraseando aqui uma infeliz frase também do ex-presidente da República nesses discursos. Então, eu vejo que a gente está extrapolando, né, com ataques violentos às nossas instituições, e esse é mais um exemplo, né, além desses já citados, inclusive pelo Mauro, né, o ataque ao aeroporto de Brasília, né, os ataques de 8 de janeiro do ano passado, e que, felizmente, foram punidos pelo STF recentemente. Professor Vecina, doutor Vecina, esses discursos de ódio, muitas vezes discursos de ódio contra pessoas, contra as nossas instituições, muitas vezes tratados aí como liberdade de expressão, acabaram levando a uma liberdade de explosão? O nome da doença é uma doença brasileira, já bem conhecida de todos nós, chama-se impunidade. Eu acho que essa é a doença mais importante desse país nesse momento, né? Quer dizer, como as pessoas estão impunes, aconteceu o 8 de janeiro, aconteceram muitos episódios terríveis nesse meio tempo e nada aconteceu em termos de algum tipo de caminho para punição, né? A única coisa que nós tivemos de punição nesse tempo aqui foi a destruição da indústria da construção civil brasileira. Isso aconteceu de fato, isso o judiciário brasileiro conseguiu fazer, né? Mas fora isso, nada aconteceu. E eu acho que a consequência do nada acontecer é esse tipo de ato que nós tivemos e que poderão sobrevir outros atos. Eu tenho muita preocupação com isso. Aliás, são outros fatos também que aconteceram aí que nós estamos vendo acontecer de uma forma muito limpa, limpa no sentido de que acontece e não acontece nada junto, como é o caso também do que aconteceu aqui no aeroporto de Cumbica, né? Então, está na hora de que a gente tome alguma providência mais séria em relação a essa questão da impunidade e com certeza, essa questão que está sendo colocada aí de anistia não tem o menor cabimento ser discutida neste momento. A Corregedoria da Polícia Civil afastou um delegado e 5 investigadores da corporação citados no acordo de colaboração entre o empresário Vinícius Gritzbach e o Ministério Público de São Paulo. Entre os agentes estão Valdenir Paulo de Almeida, o Xixo, e também Valmir Pinheiro, conhecido como Bolsonaro, que foram presos já pela Polícia Federal em setembro, suspeitos de terem recebido R$ 800 mil em propina para interromper uma investigação sobre o tráfico de drogas. O empresário Vinícius Gritzbach era delator do PCC e foi executado com tiros de fuzil no aeroporto de Guarulhos. Procurador Minel, o que esse episódio nos revela, esse afastamento, né, inicialmente desses 6 agentes por conta de suposta participação, gente que já estava presa, enfim, afastamento por parte da Corregedoria da Polícia Civil, isso que a gente não está nem falando de suposto envolvimento da Polícia Militar. É lamentável que tenha ocorrido e que se tenha investigado esse grau de envolvimento de policiais civis, não sei se militares também existem, mas de uma chamada banda podre, que certamente a Corregedoria Geral da Polícia Civil deve estar investigando a toque de caixa. O governador certamente deve estar indignado em relação a essa situação.
principalmente porque nós tivemos quase que um ataque terrorista no maior aeroporto da América Latina, né? Então nós tivemos assim algo assim que lamentável, né? E que não tem explicações. Essa execução, com certeza estão sendo investigados aí se existiu algum informante, né, que pudesse sinalizar que a vítima tenha saído do desembarque em determinado momento, mas com certeza é muito preocupante essa questão do crime organizado e essa contaminação do crime organizado na sociedade como um todo, né? Hoje nós temos o crime organizado nos crimes cibernéticos, nós temos o crime organizado já tomando conta de algumas instituições, né? Já existem membros do crime organizado inseridos no judiciário, inseridos no Ministério Público, inseridos na polícia e inseridos na política. Então, é uma preocupação absoluta e que demanda um cuidado extremo para que o Brasil não se transforme num narco-estado. Sua análise, procurador Papaterra, sobre esse trabalho inicial, né, de afastamento dos policiais civis e o que pode vir por aí em relação ao envolvimento de agentes públicos de segurança, né? Eu concordo basicamente com o que disse o procurador Miné. Por definição, crime organizado envolve divisão de tarefas e participação, envolvimento no poder público. Quando se fala em crime organizado, é preciso ter claro que há o envolvimento de policiais, de membros do judiciário, de políticos, etc. Então, no caso específico, não é surpresa o envolvimento de policiais. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que quem fez a execução fez de propósito em aeroporto internacional para mostrar força, para mostrar poder. Isso me parece claro, porque tiveram outras oportunidades. E aqui vai uma crítica, com todo respeito. Eu fui membro do Ministério Público por 47 anos, me orgulho disto, mas o vazamento dessa informação, o vazamento dessa ideia de que alguém estava negociando uma delação premiada, isso não pode ocorrer. E nós não sabemos, até agora, o que se negociou, quais foram os crimes que ele admitia, a quem ele entregou. Até hoje isso está muito nebuloso. Então, são duas questões que me parecem fundamentais. Primeiro, esta demonstração de força de executar um indivíduo num aeroporto internacional para que isso tivesse repercussão internacional. E, de outro lado, uma certa falta de cautela no elaborar a delação premiada. A delação premiada é um instituto importantíssimo para desbaratar o crime organizado, sem poder negociar com o próprio criminoso. Nós nunca chegaremos a organizações criminosas, mas é preciso o máximo de cautela. Eu tenho ouvido críticas à instituição a que tanto tempo eu pertenci e, lamentavelmente, sou obrigado a admitir que essas críticas são procedentes. O que é que pode acontecer, procurador Limonge, com essas informações prestadas pelo Vinícius ao Ministério Público nessa delação, uma vez que não existe mais testemunha, a testemunha desapareceu? Pois bom, é um elemento de prova como qualquer outro elemento de prova de inquérito policial. Tem que ser corroborado em juízo, né? Certamente, nas negociações, eu não sei se houve formalização dessa negociação, se essa negociação era ainda embrionária. Eu já participei de alguns acordos, quer como promotor, agora como advogado. Muitas vezes esses acordos são embrionários, nós estamos ainda negociando e tal. Então é possível que não tenha nada de concreto. Por isso que eu faço essa crítica. Como que se tem esse conhecimento? E depois, se você está negociando com um delator, você não pode aceitar a ideia de que ele não quer se submeter ao regime de controle. Ou seja, ele diz, não, eu faço a minha própria segurança. Isso é demais. E terceiro aspecto também, a segurança era feita por agentes públicos. É muito triste tudo isso, muito triste. Doutor Felipe Balera, sua análise sobre esse caso. Concordo com o Dr. Mário Papaterra, também com o Dr. Miné.
É lamentável, né, essa situação, né, à luz do dia, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, principal aeroporto do nosso país, uma pessoa ser simplesmente executada, né? E me parece que, é claro que a delação premiada dele é, foi o que motivou esse crime, né, horrendo, mas não só para a eliminação das provas, mas para a eliminação dele, né, por um certo lei do crime, né, aquele que delata, aquele que entrega, né, tem que morrer, né? Parece que uma consequência lógica daquela pessoa que entrega ou que diz alguma coisa para as autoridades públicas. E ainda mais essa conexão, né, das autoridades públicas, né, com o próprio crime, né, se avisaram, né, se deixaram de reprimir esse ataque, né, ele tinha escolta de policiais, na hora do crime, um dos carros da polícia não chegou, né, tudo isso é para a gente lamentar muito, e esperar que as providências sejam tomadas para que eventos como esse deixem de acontecer, né, e que o crime organizado seja mais bem reprimido pela nossa sociedade. Professor Vecino, o que é que chega para a sociedade, né? Quando a gente olha um episódio como esse, temos essa confirmação, né, desse afastamento de agentes de segurança pública por suposto envolvimento nessa história toda. Destacávamos aqui o crime organizado nas diversas instituições, enfim, o que é que chega para a sociedade, onde tem uma hora que parece que está tudo igual, parece que o mal está vencendo. Eu acho que isso chega à incompetência das nossas autoridades. O governador do estado, que se diz um defensor da segurança pública, que tem um secretário de segurança pública que é um sujeito que se orgulha de não saber quantas pessoas ele matou até hoje, isso tudo está aí, né? Nós estamos falando da morte do Vinícius, nós não falamos da morte de um motorista de aplicativo que estava lá trabalhando, né? E recebeu um tiro. Bom, afinal de contas, foi uma rajada de metralhadora. Tinha que morrer mais alguém. Pois morreu este. Nós não estamos falando dele, né? Essa criança que foi assassinada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, criança de 4 anos, e depois os policiais foram no cemitério Intimidar. para intimidar Sim. a família e as pessoas que foram acompanhar. É inaceitável esse tipo de coisa, né? Mas nós estamos vivendo um tempo assim. Agora, esse tempo assim vem das autoridades, né? Estamos falando agora que não adianta ter escola, nós temos que ter escola cívico-militar. O que é uma escola cívico-militar? Que idiotice é essa? Quando nós precisamos ter escola em tempo integral, com professores adequadamente remunerados, com um projeto pedagógico adequado. Não, nós temos uma polícia que mata. E essa polícia que mata permite que matem também. É disso que nós estamos falando. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Em audiência pública no Supremo Tribunal Federal, representantes do Cruzeiro, do Botafogo e do Fluminense defenderam a lei das bets, alegando que a possível suspensão da norma trará problemas aos clubes em relação às fontes de patrocínio do futebol brasileiro. Uma das principais críticas à legislação é a falta de imposição de regras que limitem a prática do jogo compulsivo. Jogo compulsivo, vamos começar falando de saúde, a respeito de tudo isso que a gente está vendo, o uso de dinheiro, de benefícios sociais, levando à compulsão. Doutor Vecina. Como era bom o tempo que a gente ia assistir um jogo de futebol para ver uma arte ser executada em campo, né? Os tempos aí do Tostão, os tempos da nossa seleção de 70, aquela seleção fantástica do Pelé e tal. Agora não, agora estamos discutindo como é que viabiliza a sanha por dinheiro que existe na sociedade, financiando os times de futebol através de apostas que empobrecem os mais pobres, né? Quer dizer, quem perde dinheiro é quem tem menos dinheiro, que tenta ganhar dinheiro com uma bobagem dessas, que são as apostas. Nós abrimos a porta do inferno e agora vamos ter que aguentar o calor.
Eu acho que ainda seria tempo de voltar atrás e fechar com esse negócio de aposta, né? Esse negócio de aposta vai empobrecer a sociedade, vai empobrecer os mais pobres e vai gerar mais doença mental, porque este negócio de aposta, ele vicia, é viciante, e nós já temos muitos exemplos de que ele é viciante. Mas quem fez isso? O melhor do nosso parlamento fez isso, aprovar um projeto de lei como essa e voltar 50 anos atrás, no tempo dos cassinos, que tinham sido fechados porque alguma coisa não deu certo lá naqueles anos. E agora estamos reinaugurando esse assunto. Eu acho um erro terrível, infelizmente. Teríamos que voltar atrás, mas não vejo no horizonte nenhuma perspectiva de voltar atrás a isso. Doutor Felipe, o Cruzeiro, o Botafogo e o Fluminense, nessa audiência pública no STF, com essa alegação, né, de que a possível suspensão da legislação das bets vai trazer problemas aos clubes, porque vai ter problema de patrocínio do futebol brasileiro. Bom, esses três clubes são três grandes clubes. A gente pode dizer que eles foram, nessa audiência pública, os porta-vozes de todos os clubes brasileiros, né? Agora, bora lá, vamos pensar. O futebol brasileiro não existiu até aqui e os seus patrocínios sem as bets? Verdade, né? São três grandes clubes, como mencionado, mas na nossa Série A do Campeonato Brasileiro, a gente tem 15 times patrocinados, né, por bets. O próprio Campeonato Brasileiro é patrocinado por uma bet também, né? Então, essas empresas, elas praticamente compraram o nosso futebol. O futebol é um mercado e ele foi adquirido pelas empresas que divulgam e que patrocinam esse tipo de aposta nas redes sociais, e também na internet. Então é difícil a gente pensar em como é que vai continuar o futebol sem essas empresas, para quem está nesse momento atual de que o dinheiro das bets faz toda a diferença para contratar jogadores, para patrocinar o próprio campeonato. Mas como foi muito bem explicado, a gente viveu sem isso até recentemente, né? São poucos os anos em que a gente tem o patrocínio majoritário das bets. Até pouco tempo atrás era a Caixa Econômica Federal quem patrocinava a maior parte dos clubes brasileiros que estavam na Série A, né? Isso não tem nem 10 anos. É, então, a gente vai ter que retomar alguns passos para trás, né? Caso venha essa proibição, a inconstitucionalidade dessa lei que permitiu as bets, né? Mas é bastante viável. O futebol não vai morrer por conta disso. Em cada esquina tem alguém jogando bola, né? Tem uma série de clubes amadores de futebol, né? Não é isso que vai fazer com que o futebol acabe no Brasil. Procurador Miné, quando os clubes estão adorando as bets, porque está entrando uma dinheirama, aí a gente também fica preocupado, né? De onde vem tanto dinheiro, né? Pois é aquela coisa. Eu concordo com o Gonzalo em relação à questão do vício, da compulsão derivada a isso, que, na realidade, a liberação dos jogos ela traz mais uma preocupação de saúde pública. Eu concordo literalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é como se nós estivéssemos diante de querer segurar o vento, né? Então, o que nós precisaríamos, sim, né, desde o início, desde a concepção dessa liberação, imaginarmos uma regulamentação efetiva, né? Fiscalização, uma agência pública viável que pudesse verificar, impedimento para que se utilizasse benefício social para apostas, e nós tivemos notícia que boa parte do dinheiro encaminhado ao Bolsa Família foi objeto de financiamento, ou seja, acabou indo para os bolsos, né, dessas empresas, desses tigrinhos, dessas empresas betes, né, que é um absurdo, é um escárnio, né, é um desperdício de dinheiro público para isso. Então, eu vejo com preocupação, como também vejo alguma ligação entre esses tipos de apostas e também o crime organizado, porque é algo que não se tem controle, é algo que pode ensejar
atividades ilícitas, né? Como compra de jogadores, compra de resultados, entre outras coisas mais. Então, acho que é muito preocupante. E aí eu vou de novo no Gonzalo, lá o Gonzalo falou, nós somos o país da impunidade. É verdade, nós somos o país da impunidade porque não acontece nada. Então, nós tivemos aí notícias de alguns jogadores que foram comprados, que confessaram, né, participar nesses esquemas de jogos, né? E que o que aconteceu com eles, né? Ou seja, qual foi o resultado final? Esses personagens devem ser banidos. O clube também deve ser banido. Então, nós precisamos ter atitudes coerentes e eficazes para que se evite esse tipo de situação. Então, mais do que querer liberar ou não essa questão dos jogos de azar, é a regulamentação efetiva disso, que existe, que ainda é muito duvidosa, até nos países onde isso ocorre com regularidade. Pois é, procurador Limonge, a gente aqui no Brasil teria condições de fazer a regulamentação disso tudo como se deve ser? As coisas aqui não faltam leis, né? Para muita coisa não falta lei, mas cumprimento é que é o negócio, né? Mas não acontece. Eu vou na linha do que disseram os meus companheiros de bancada. Eu não acredito realmente que isto possa voltar atrás, né? É irreversível a existência dessas regras. Por conta disto, é necessária uma regulamentação. Nós já tivemos um exemplo bem sucedido, que foi a proibição de propagandas a respeito dos cigarros. Eu não me conformo com este espetáculo de propagandas, uma atrás da outra, das bets, e mais que isso, algumas com um certo escárnio, dizendo que é responsável, que eles fazem uma aposta responsável. E não dizem por que essa aposta é responsável. Dizem que tem como patrocinador o Vini, o Galvão Bueno, e isso daria deles a condição de uma bet responsável. Não tem nada de responsável. Eu lamento, eu sou fanático por futebol, acompanho esporte desde criança, e uma das coisas que eu mais lamento neste episódio é o fato de atletas olímpicos, atletas que são tidos como exemplo, patrocinarem, recentemente medalhistas, patrocinarem propagandas a respeito destas bets como se fosse algo responsável. Eu acho que, na regulamentação, como a propaganda atinge crianças, meninos, viciados, etc., isso devia ser proibido. Não o jogo, porque é impossível, o lobby é muito forte, mas via regulamentação nós precisamos diminuir este acesso a esses jogos, porque, como disse o doutor Gonçalo, isto é uma questão de saúde pública. Então está faltando aquela famosa frase, procurador Limonge, bets, aprecie com moderação? Talvez isso. Veja, no caso das bebidas, essa expressão é quase que hipócrita, né? Como, da mesma forma que se diz que o jogo é responsável, para mim isso é uma grande hipocrisia. Mas, no caso dos cigarros, que foi uma medida radical, acabou ensejando uma mudança de comportamento. Então, na impossibilidade de revogar tudo, nós precisamos criar dificuldades, pelo menos. Próximo tema, vamos seguir aqui. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. Vejam só, a Justiça Federal de Guarapuava, no Paraná, determinou que um homem de 53 anos de idade, condenado, preso pelo assassinato da própria mulher, devolva ao INSS os valores referentes às pensões por morte que estão sendo pagos às duas filhas do casal desde que o feminicídio ocorreu em 2019. O pedido do INSS, feito por meio da Advocacia Geral da União, se baseia em legislações que prevêem o ressarcimento, porque o crime pode ser considerado um prejuízo aos cofres públicos. Decisão inédita da Justiça Federal lá do Paraná, de Guarapuava, o professor não, doutor Felipe. A própria lei ela prevê a existência dessa ação regressiva, né, do INSS contra o causador do dano. A lei 8.213, que é que trata sobre os benefícios previdenciários, ela traz essa possibilidade, mas a jurisprudência já admitia. São duas hipóteses em que o INSS, tendo que pagar algum benefício previdenciário, pode ir atrás do causador do dano. Nesse caso de violência doméstica e familiar, feminicídio é o exemplo
mais drástico desse crime, né? Mas pode acontecer da mulher também não morrer, ela ficar incapaz para o trabalho e o INSS também ter que pagar um auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente, também caberia essa ação regressiva, e nas hipóteses em que há uma negligência do empregador com relação às normas de segurança do trabalho. E aí também caberia ao INSS processar o empregador que sofreu acidente de trabalho para rever os valores que estão sendo gastos com os benefícios previdenciários. É nada mais justo, né? É aquele que causou o dano, né, pagar pelo que está sendo gasto com os benefícios previdenciários. É correta a decisão da Justiça Federal do Paraná, e ainda são poucos os casos em que a gente tem essa ação regressiva contra, né, o causador do feminicídio ou da violência doméstica contra a mulher, né? Mas são hipóteses em que a Advocacia Geral da União tem que ficar atenta, né, e buscar o ressarcimento, não só como uma forma de reaver aos cofres públicos o que foi gasto, mas também com um caráter punitivo, né? Evitar que essa conduta, que é gravíssima, né, ela se repita na nossa sociedade. Uma coisa é a tese, não é, doutor Felipe? O INSS olha assim a questão. Você matou a sua mulher, foi um feminicídio, você matou a sua mulher pelo fato dela ser mulher. A gente está tendo gastos com pensões por morte com as filhas do casal, e aí esse crime está trazendo prejuízo, então a gente vai querer o dinheiro de volta. Então, essa é a tese. Agora, na prática, é, vai funcionar? Quer dizer, ele está preso, ele tem condição de devolver o dinheiro, tem posses, tem bens para isso? Como é que isso funciona? Na prática é difícil saber. Nesse caso específico, eu não conheço esse réu, né, se ele tem condições de pagar pelo dano, mas muitas vezes a pessoa tem uma boa condição financeira, né? Nossa sociedade, a gente vê esse tipo de crime, né, contra a mulher, inclusive em famílias riquíssimas, né? Isso acontece também, né? E aí é certamente uma pessoa que tem condições de pagar, não só pelos danos, né? Porque o pagamento ao INSS não exclui outras despesas que a pessoa possa ter causado com o seu crime de natureza civil. Essa é uma despesa de natureza previdenciária que será paga nessa ação regressiva, mas outras despesas, né? Imaginem que o cara, além de ter cometido o feminicídio, tenha explodido o carro da vítima, né? Também teria que ressarcir esse dano que foi cometido por ele, né? Também na esfera penal, né? A punição pelo crime em si também não é excluída pelo pagamento simplesmente do benefício previdenciário, né? Na prática, é difícil que o INSS ingresse com essas ações, né? Mas é uma possibilidade que cabível pela lei. E aí, esse pagamento da pensão por morte, por parte do INSS em relação às filhas do casal, é até elas completarem, são duas filhas, né, até elas completarem 21 anos de idade? Correto, né? A maioridade previdenciária para fins de recebimento da pensão por morte é diferente da maioridade civil, né? Na própria lei diz 21 anos, então mesmo após os 18, elas podem receber o benefício até 21, ou se forem incapazes, né? Aí elas recebem por mais tempo, né? Enquanto perdurar a sua condição de incapaz. Ele pode recorrer? Pode recorrer, né? Essa foi uma decisão de primeira instância, né? Cabe um recurso ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde se situa o estado do Paraná. É. Ou seja, ele ainda tem a possibilidade de se livrar desse tipo de condenação. Pode ser. E a gente torce para que não aconteça, né? Mas, Pois é. eventualmente, poderia. Pois é. A gente chega a imaginar que é uma decisão definitiva, o INSS ganhou isso, enfim, ele vai ser obrigado, evidentemente, por tudo que aconteceu, né? É, verdade, mas cabe recursos, né? Ele poderia recorrer até da decisão do TRF4, poderia recorrer também para o STF ou para o STJ, caberia recurso nessas ações regressivas. Felizmente, a jurisprudência dos tribunais, né,
vai acatando essa tese, né, reconhecendo essa possibilidade de ação regressiva, e mantendo essas condenações nas últimas instâncias. Muito bom, vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. O Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Uma pesquisa comparando o Brasil com os 11 países da OCDE concluiu que o Congresso Nacional, ou que o poder do Congresso Nacional brasileiro sobre as emendas parlamentares é muito superior ao que acontece na maior parte dos países desenvolvidos. Segundo o estudo, o percentual dedicado às emendas no Brasil é mais que o dobro do segundo colocado, que é a Alemanha. O trabalho foi elaborado pelo pesquisador do INSPER, Marcos Mendes, e pelo ex-secretário do Orçamento Federal, Hélio Tolini. Pelo relatório deles, desde 2021, deputados e senadores destinaram 131 bilhões e 700 milhões de reais em emendas parlamentares de todos os tipos, avanço que começou em 2015, quando o Congresso aprovou a PEC do orçamento impositivo. Procurador Limonge, sua análise a respeito desse estudo, isso surpreende de alguma forma, não? Infelizmente, não surpreende. É comum se falar, quando algum governo assume, é comum se falar no chamado da chamada herança maldita, né? Mas se há uma herança maldita que nós temos hoje, é esse orçamento impositivo. O fato do presidente Bolsonaro não ter muita aptidão para governar e ter transferido o governo, de maneira concreta, o que aconteceu foi isso. Ele transferiu o governo para o Congresso Nacional e isto hoje é irreversível, porque o poder das emendas permite eleições sistemáticas ou reeleições, como vimos nas eleições de prefeito. O Congresso não vai abrir mão disso. O governo federal, mesmo com a vitória não do Bolsonaro, também não consegue administrar o orçamento porque fica refém do Congresso Nacional. Então, esta pesquisa ela mostra claramente que nós estamos diante de uma grande herança maldita. O que vai acontecer, imagino, é que num determinado momento isto vai levar a uma inviabilidade tal que a classe política vai acabar admitindo que é preciso reverter essa situação. Mas hoje, não. Hoje, o Congresso Nacional ele administra orçamento, nós estamos diante de um parlamentarismo orçamentário, se é que existe essa expressão. E eu não consigo imaginar como isso vai terminar. Procurador Miné, poder do Congresso Nacional Brasileiro sobre as emendas parlamentares é bem maior daí numa comparação com 11 países da OCDE, segundo o estudo. Sua análise. É verdade. Mauro, eu concordo com o Mário a respeito disso, principalmente dessas relacionadas a essas distorções. E o Mário colocou uma coisa muito interessante que nós poderíamos refletir, né? A instalação de um regime parlamentarista que não foi autorizado pela Constituição Federal, que já foi objeto de várias discussões, inclusive de sufrágio, para saber se nós optaríamos por sistema presidencialista ou parlamentarista, tá? E, na verdade, isso está acontecendo na prática. Então, o que se chama de herança maldita, ela vai além, né? Porque nós temos o quê? Um conluio, né? Um verdadeiro conluio entre Congresso e Poder Executivo, onde o Poder Executivo muitas vezes se faz refém, né? Ou libera esses numerários, parte do orçamento, para que o Congresso possa dispor, né, como bem quiser em relação a isso, sem nenhuma análise de relevância, se esse dinheiro vai ser transferido para alguma obra de infraestrutura, ou se de repente ele vai servir ao povo. Então, na prática, nós temos uma situação completamente invertida. O judiciário, de alguma maneira, já se posicionou a respeito disso, principalmente no que diz respeito às chamadas emendas secretas, né? Mas é aquela história, sempre nós teremos uma criatividade, um jeito de solicitar essas emendas, um jeito de se liberar isso, de forma, muitas vezes não, de forma lícita. Então, o grande problema não é só a liberação desse dinheiro orçamentário, o grande problema é a não fiscalização desse repasse.
tá? Eu acho que esse é o verdadeiro problema que nós podemos encontrar. Vamos avançar aqui para o próximo tema, em razão aqui do nosso horário. O programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Pessoal, a Folha de São Paulo apurou que alunos de algumas escolas municipais do Campo Limpo, na zona sul da capital, estão sendo proibidos de repetir a fruta e o lanche da merenda escolar fornecida por uma empresa contratada pelo município. Segundo a apuração do jornal, a prefeitura pagará quase 12 milhões de reais por mês à empresa Cepat pelo cardápio diário, que inclui lanche, refeição e sobremesa, conforme o previsto em contrato que está em vigor até o final de 2025. E a gestão Ricardo Nunes diz que os alimentos são oferecidos aos estudantes na quantidade que eles desejarem. A gente está falando dessa questão da quantidade, professor Vecina, sem ainda falar na questão da qualidade nutricional disso que é oferecido. Bem, nós reelegemos o nosso caríssimo prefeito, né? Sem nenhuma discussão. O que implica em dizer que isso vai continuar desse jeito. Vamos continuar negando que as crianças que queiram repetir a sobremesa, a comida, enfim, possam fazê-lo. Isso é um crime. O Ministério Público, com todo respeito aí ao doutor Limonja, tinha que estar lá presente, dando uma olhada. O Ministério Público reestabelece o império da lei. Pois bem, está aí um problema que o império da lei está sendo desrespeitado por um... Provavelmente o prefeito não tenha nada a ver com isso, é uma decisão tomada lá nessa escola, né? Mas, enfim... É inadmissível uma coisa dessas, né? Eu não consigo, não cabe na minha cabeça uma, um desvio desse tamanho. Não tem jeito, né? Ponto. Doutor Monte, como é que a gente observa o que o Eu Ministério imagino Público pode fazer? eu imagino que, pelo fato da Folha de São Paulo ter noticiado, o promotor da saúde pública vai se envolver neste caso. Infelizmente, as promotorias, digamos, dos interesses difusos, né, que foram constituídas a partir de 88, e ainda o Ministério Público tem uma certa dificuldade de estabelecer exatamente as suas atribuições, infelizmente elas agem por provocação, quando o ideal seria que eles tivessem uma estrutura para agir preventivamente, para impedir esse tipo de coisa. Certamente, este episódio vai envolver uma postura pleiteada pelo doutor Gonçalo. Evidentemente, o promotor de saúde pública, aliás, um dos que trabalha muito bem, é um excelente profissional, eu o conheço, não é? Eu respeito muito, e ele tem tomado atitudes muito corretas ao longo do seu período de trabalho. Ouço dizer que ele está querendo até sair e ir para a Procuradoria, e a gente torce para que isso não aconteça, porque ele é um excelente promotor, mas infelizmente, isso é verdade. Quer dizer, é preciso que isso seja noticiado para que a atitude seja tomada. Mas será tomada, com certeza. Procurador Miné, sua análise. Pois é. Eu acho que a grande questão é se você autoriza a repetir ou não autoriza a repetir, né? E vejo que não existe critérios técnicos em relação a isso, né? Porque não se expõe aí o valor nutricional de cada um desses alimentos, e, na verdade, existe pouca fiscalização sobre isso, né? Antigamente, nós tivemos algumas experiências relacionadas a isso, onde a chamada Associação de Pais e Mestres realizava essa fiscalização. E eu acho que ela é fundamental. É muito importante que a sociedade fiscalize para saber o que tipo de alimentação está sendo oferecida para essas crianças e para esses adolescentes, e se certamente quais serão os rumos relacionados a isso, né? Não se entrou aqui no mérito aí se essas aquisições elas foram realizadas dentro do preço de mercado ou não do mercado, mas, de qualquer forma, nós temos uma carência nutricional absoluta, crianças que chegam na escola e que vão realizar a sua refeição como única refeição do dia, e, no caso, acabam fazendo duas refeições. Então, nós temos um suprimento. Então, é muito importante que o poder público não apenas fiscalize, mas também a chamada Associação de Pais e Mestres também opine a respeito disso. Perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos para a gente conseguir chegar a todas as respostas aqui.
Doutor Felipe, o Jaime está com a gente, ele quer fazer a seguinte pergunta. Valeu, Jaime, todo dia participando e colaborando aqui com os nossos entrevistados. Doutor Felipe, cláusulas pétreas podem ser modificadas ou extintas pelo Poder Legislativo, como, por exemplo, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, aquele que trata, né, ninguém vai ser considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Não, cláusulas pétreas estão ali no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Elas são imodificáveis até por emendas constitucionais, né? As emendas constitucionais elas podem alterar o texto da Constituição. Mas as cláusulas pétreas, e isso inclui todo o artigo 5º, que fala de direitos e garantias individuais, elas são imodificáveis, né? Não pode nem qualquer emenda tendente a abolir esses direitos, ela já seria inconstitucional, né? Então, isso é uma previsão para o Poder Legislativo para impedir que esses direitos, que são de mais importância no nosso ordenamento jurídico, além dos direitos e garantias individuais, também tem a separação dos poderes, a forma federativa do Estado e o voto, né, secreto, direto, universal e periódico, eles não podem ser alterados em condições algumas pelo nosso Poder Legislativo. Professor Gonzalo Vecina, o Jaime quer saber do senhor o seguinte, a sua opinião sobre o governador Tarcísio de Freitas reduzir a verba da educação para aplicar na saúde. Esse projeto do Executivo paulista passou na Assembleia Legislativa, né? Eu acho que a intenção é boa, mas de boas intenções o inferno está cheio. Tirar dinheiro da educação para pôr na saúde, eu não concordo. Apesar da saúde precisar desse dinheiro. Está errado o governador, deveria melhorar a educação. Procurador Miné, o Jaime também pergunta, a Defensoria Pública está cumprindo bem seu papel de tornar acessível a justiça aos mais carentes? Eu entendo que sim. O papel da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, ele é relevante, ele tem se demonstrado bastante eficaz, principalmente na periferia, nas localidades onde existem maiores demandas. Certamente não existe ainda gente suficiente para que se possa prestar um serviço absolutamente adequado, mas a Defensoria Pública ela atua com muita qualidade, com muita competência, não apenas em função do munus público relacionado ao tema, mas pela qualidade desses profissionais do direito que são aprovados em duríssimo concurso público e que certamente fazem a diferença. Então, antigamente, quando se dizia vou ser defendido por um defensor público, nós tínhamos assim, uma grande restrição. Hoje em dia, se você tiver a possibilidade, a oportunidade de ser defendido por um defensor público, certamente você terá uma defesa de qualidade. Doutor Limonge, o Jaime pergunta o seguinte ao senhor aqui, no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, o negro é julgado pelas evidências ou pela cor da pele? Deixa eu inicialmente fazer minhas palavras do doutor Miné no elogio à Defensoria Pública. Eu fui, por anos, promotor sem que houvesse Defensoria Pública. Os réus eram muito mal defendidos por advogados dativos. A qualidade da defesa aumentou, melhorou. Então, é um elogio justo que se faz. Quanto à questão da impressão do negro ser julgado no Brasil ou nos Estados Unidos em razão da sua cor, lamentavelmente, eu sou obrigado a admitir que, no aspecto da abordagem da chamada suspeita sem nenhuma base, ainda o negro sofre e sofre muito. Não há como negar isso. Todas as vezes que se vê flagrantes de delito, a gente ouve muito essa expressão, ele teve uma atitude suspeita. Ora, a atitude suspeita é indefinível, não é? E muitas vezes ela parte de um subjetivismo que, infelizmente, leva a um racismo estrutural. Não há como negar isso. Nós estamos evoluindo, nós precisamos evoluir muito mais. Tá? E a melhor forma de fazer isso é denunciar, é dizer, é usar a Defensoria Pública, que, por exemplo, defende muito bem os negros que são abordados de maneira preconceituosa. Doutor Felipe, mais uma pergunta aqui, essa vem da Tatiana, tem a ver com aquele assunto que a gente tratou aqui lá de Guarapuava, né, do
do preso que vai ter que devolver o dinheiro da pensão por morte das filhas para o INSS. Ela pergunta como é que o preso vai ressarcir o valor exigido pelo INSS se ele está na cadeia. A gente tratou desse ponto específico, né? O que dá para acrescentar mais para Tatiana? Mesmo preso, ele pode ter uma renda que foi acumulada com o trabalho dele, anterior ao momento da prisão. Ele pode também receber alguns benefícios previdenciários estando na cadeia, ele pode receber aposentadoria, do próprio INSS também. E aí seria até a possibilidade do INSS descontar esse benefício, caso aconteça de fato essa condenação. Seria uma possibilidade também, tem um limite para isso, mas é possível também. Então, pode ter renda, mesmo estando preso, ainda que impedido de trabalhar presencialmente em outros locais, ele tem uma renda e, tendo essa renda, ele vai ter que usufruir dela para pagar o que ele deve. Doutor Vecina, o Arthur tem uma pergunta aqui, vamos tentar entender. E se o governo substituísse o papel das bets no financiamento dos times, isso seria uma opção? Mas o papel das bets nos times é justamente financiar, né? Não consegui entender. Como é que a gente pode traduzir para tentar Não, clarear um pouco? o que eu acho que ele quis dizer é o seguinte: como é que faz para os times funcionarem sem ser com o dinheiro das bets? Eu acho que o governo substituir as bets não tem cabimento. Quer dizer, você usar tributo público, o que eu pago de imposto para time de futebol funcionar. Eu acho que time de futebol tem que funcionar com esses patrocínios que já existiam aí e o pagamento da entrada no momento do jogo. E ponto. Não precisa de dinheiro de bet para time de futebol funcionar. Eu acho que isso é uma solução que a Europa criou. Os Estados Unidos têm muito isso nesses jogos que eles têm lá, mas eu acho um escracho isso que está sendo proposto e está se transformando em realidade. Muito bom, gente. Terminamos aqui a nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, sempre às quintas-feiras, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, e os agradecimentos a cada um, em nome de toda a nossa equipe, Dr. Mário Papaterra Limonge, procurador de Justiça aposentado, advogado criminal, associado no Movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Felipe Balera, advogado, doutor em Direito Constitucional, professor universitário, atuante na área do direito previdenciário, no escritório Geller e Viduto Sociedade de Advogados, Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS e da Anvisa, Dr. Francisco Miné, procurador do Estado aposentado, advogado atuante agora no direito tributário. Muito obrigado mais uma vez pelas presenças de cada um. A gente espera revê-los muito em breve. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. A Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e os demais canais de transmissão. Tchau, gente, obrigado pela audiência, até amanhã.